Olá, amigos seguidores do canal Cisne Sul da América. Buenas noches a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haya passado um dia maravilhoso, hoje dia martes, dia 28 de julho de 2026, 28º dia do mês 7 de 2026. Chegamos ao vídeo da noite de hoje, que todos tenham uma noite maravilhosa, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Também, amigos seguidores, bueno, vamos iniciar com o sismo. Com os sismos de Sudamérica, primeiramente, que por Deus, de la tarde hasta la noite de hoje, solamente 5 sismos, 5 réplicas em Chile. Atenção, Chile, pois a migração de Ásia está chegando em Sudamérica e está tendo muitas réplicas em Chile. Bueno, vamos fazer um vídeo de edição especial para os amigos, hermanos, vizinhos de América Central também, onde é muito importante fazermos este vídeo também para os amigos de América Central, pois sabemos o que está chegando em Sudamérica, vindo da parte de América Central hasta chegar Sudamérica, tá bem? Bueno, vamos iniciar com o que se passou em Chile. Primeiramente, parte de Sudamérica, Chile 3.6 em la escala Richter, a 87 km de profundidade, a las 2:01 da tarde de hoje. Chile 3.6 barra intensidade, 87 km de profundidade cerca da Terra, sentindo leve pequeno movimento em Chile com este sismo. Depois Chile novamente 3.0 na escala Richter, a 125 km de profundidade, a las 8 da noite de hoje. Chile 3.0 barra intensidade, lejos de la Terra, 125 km de profundidade, sentindo leve pequeno movimento em Chile. Novamente Chile 3.1 em la escala Richter, a 163 km de profundidade, a las 8:45 da noite de hoje. Chile 3.1 barra intensidade, lejos de la Terra 163 km de profundidade, sentindo leve pequeno movimento Chile com este sismo, pois foi lejos de la Terra. Novamente Chile 2.6 em la escala Richter, a 101 km de profundidade, a las 8:48 da noite de hoje. Chile 2.6 barra intensidade, não sentiu quase nada de movimento com este sismo em Chile, pois foi lejos de la Terra. E finalizando na parte de Sudamérica, 3.0 em la escala Richter, Chile 3.0 a solamente 15 km de profundidade, a las 9:04 da noite de hoje. Chile 3.0 barra intensidade, 15 km de profundidade cerca da Terra, sentindo leve pequeno movimento em Chile. Tá bem, amigos seguidores? Bueno, vamos iniciar para os amigos, hermanos, vizinhos de América Central. Bueno, houve um sismo ayer em la noite em El Salvador de 4.5 na escala Richter, a 115 km de profundidade, a las 10:16 da noite de ayer. Bueno, El Salvador 4.5 sentiu mover-se, então mirando El Salvador. Depois Nicarágua houve um forte sismo quase chegando a 6. Nicarágua 5.7 em la escala Richter, a solamente 33 km de profundidade, a las 11:36 da noite de ayer, de dia lunes. 5.7 sentiu muito movimento em Nicarágua, pois foi bem cerca da Terra, 33 km de profundidade. Depois Guatemala, 4.12 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, a las 11:43 da noite de ayer de lunes. Guatemala sentiu movimento, pois foi sentido temblor, pois foi cerca da Terra. Novamente Guatemala, 4.12 na escala Richter, a 10 km de profundidade novamente, a las 11:52 da noite de ayer. Bueno, Guatemala sentiu nova réplica igual do sismo anterior, aí movido bastante em Guatemala. Depois
República Dominicana, 3.8 en la escala Richter, a 102 km de profundidad, a las 12:46 de la madrugada. República Dominicana 2.8 não sentiu muito movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois, Guatemala 4.3 en la escala Richter, a 10 km de profundidade, cerca de la Terra novamente. 4.3 Guatemala sentiu mover-se, sentiu o movimento Guatemala a las 2:03 de la madrugada de hoje del dia martes, seguindo Costa Rica 3.6 en la escala Richter, a 55 km de profundidade, a las 7:12 de la noche de la manhã de hoje. Costa Rica 3.6 sentiu um leve pequeno movimento, mesmo sendo cerca de la Terra. Depois Guatemala 3.6 em la escala Richter, a solamente 5 km de profundidade, cerca de la Terra, sentiu um movimento, mesmo sendo de baixa intensidade. Guatemala 3.6, pois foi muito cerca de la Terra. Esse sino se passou a las 7:19 de la manhã de hoje. Depois República Dominicana 4.1 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, a las 10:05 de la manhã de hoje. República Dominicana 4.1 na escala Richter, sentiu o movimento, pois foi bem cerca de la Terra. Depois Puerto Rico 3.5 em la escala Richter, a solamente 12 km de profundidade, a la 1:59 de la tarde de hoje. Puerto Rico 3.5 sentiu leve pequeno movimento, mesmo sendo cerca de la Terra 12 km de profundidade. Depois Puerto Rico novamente 3.6 em la escala Richter, a solamente 9 km de profundidade, cerca de la Terra, sentiu mover-se Puerto Rico, no mucho, pero que há sentido. Este sismo se passou a las 7:50 de la noite de hoje. E finalizando a parte de América Central, Nicarágua 2.8 em la escala Richter, solamente 34 km de profundidade, a las 6:07 de la noite de hoje. Nicarágua 2.8 em la escala Richter, sem leve movimento, cerca de la Terra, não há sentido quase nada Nicarágua com esse sismo. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie-as para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos WhatsApp, tá bem? Amanhã pela manhã regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passaria hasta final de la noite de hoje, de dia martes, em la madrugada de miércoles, hasta amanhã de miércoles em um momento de lo vídeo, tá bem? Tenham todos uma boa noite e hasta amanhã. Tchau, tchau.